Bom dia a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre, amigo, acolha a todos nós, que nos sintamos envolvidos pelo seu amor, para que daqui saiamos, cada um de nós, mais inspirados, mais dispostos ao serviço do bem e da luz. Que Jesus nos abençoe, então, nos inspire a todos. É para mim uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês, que tenhamos uma manhã de reflexões muito proveitosas. E o tema que nós trazemos hoje é talvez uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Mas antes de adentrarmos propriamente o tema, preciso se faz algumas introduções. Me recordo aqui da terceira parte da introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec vai nos fazer ou trazer algumas orientações muito importantes no que diz respeito ao estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, é claro. Essa terceira parte da introdução, intitulada Notícias Históricas, nela, Kardec vai ressaltar a importância de um certo tipo de estudo, muitas vezes não tão valorizado, não tão olhado, mas que é também fundamental, essencial, para que a gente consiga adentrar no sentido das lições de Jesus de uma maneira mais profunda, conseguindo extrair das suas parábolas, dos acontecimentos narrados no Evangelho, daquelas parábolas não contadas, as chamadas parábolas de ação, parábolas simbólicas, que ao invés de serem transmitidas através de uma explanação, eram transmitidas através de uma gestualidade, de uma encenação, como por exemplo a parábola da figueira seca, da figueira que secou. Jesus ali, embora não falando tanto, está transmitindo uma lição através da gestualidade do que ele encena. Para a gente poder entender melhor essas lições, preciso se faz, dirá Kardec, conhecer melhor também alguns aspectos, algumas características da sociedade ou do contexto em que Jesus vivia. Como ele vai dizer, para bem se compreenderem certas passagens do Evangelho, preciso se faz compreender melhor o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Com isso, mostrando a sua abrangência de visão, Kardec nos deixava aí a orientação para que, para além do estudo do Espiritismo, com tudo que nos revela, com as muitas, inúmeras chaves que nos fornece, para abrirmos o sentido e o entendimento das lições de Jesus, somos convidados também a fazer esse tipo de estudo, buscando, por exemplo, conhecer melhor quais eram as características daquela sociedade, qual o sentido de determinadas palavras ou expressões, que no nosso mundo de hoje tem sentidos bem diversos do que tinham naquela época. Conhecer, por exemplo, o próprio Antigo Testamento, ao qual muitas vezes o próprio mestre vai recorrer, e sem o que, se não buscamos isso, a lição, o entendimento do que ele desejaria transmitir fica bastante reduzida, bastante aquém. Sem esse tipo de estudo, portanto, através de um dicionário bíblico, através das inúmeras obras de irmãos, por exemplo, nossos, de outras correntes cristãs que fazem esse trabalho de maneira magnífica, de estudar, de esclarecer a sociedade daquele tempo, nós vamos ficar muitas vezes com uma visão mais restrita, mais limitada do que Jesus queria nos transmitir. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, dessa importância desse estudo, como é que eu vou entender, e a gente até já fez uma reflexão nesse sentido, uma palestra, aquela passagem da tentação de Jesus no deserto, sem, primeiramente, o conhecimento espírita, que vai nos esclarecer que, sendo Jesus um espírito puro, não poderia ser tentado daquela forma, portanto aquilo se trata de uma parábola, de uma figura e tudo mais, como o evangelista João em pessoa, em espírito, comenta no livro A Gênese, mas sem também meditar ou entender que, por exemplo,
toda aquela passagem está, na verdade, fazendo uma referência ao processo do êxodo no Egito, as tentações que ali Jesus passa são as mesmas 3 tentações que o povo passou, como lá descrito no livro do Êxodo de Moisés. Como que eu vou entender aonde Jesus quer me levar? Então é preciso conjugar essas duas coisas, o entendimento da parábola, o entendimento que o Espiritismo nos traz com aquilo que aconteceu naquele tempo, para ver como que Jesus está, a partir daqueles acontecimentos, trazendo para nós novas orientações. Como a ilustrar que, se o povo caiu naquelas 3 tentações, que representam as, digamos assim, 3 primordiais tentações, aqui estamos nós sujeitos, no nosso processo de caminhada em direção à terra da promissão. Como nós vamos entender isso se não entendemos aquele acontecimento e o que Jesus queria nos ensinar com aquela passagem, mostrando como proceder diante dessas tentações? Portanto, fica aí apenas uma ilustração para ressaltar a importância desse tipo de estudo. E por que falamos isso? Porque é o que, de certo modo, tentaremos fazer aqui hoje com essa parábola. A parábola do filho pródigo, uma das mais ricas, se não a mais rica do Evangelho, vai ganhar uma dimensão ainda maior. Vamos conseguir perceber nuances ainda mais profundas em relação à postura daquele pai, à postura daqueles filhos, quando nós buscamos entender o que os espectadores, os interlocutores do Cristo daquela época entendiam ou acolhiam daquela mensagem que ele transmitia. Vamos recorrer aqui a uma obra que nos ajudou muito no entendimento mais aprofundado de muitas dessas parábolas. Uma obra que foi realmente muito interessante a sua leitura. Claro, devido às diferenças de concepções cristãs, é preciso fazer alguma separação, alguma filtragem, mas em muitos aspectos traz essa obra, ou trouxe para mim, para os nossos estudos, muitas contribuições de entendimento. Me refiro à obra de um escritor, de um pastor, chamado Kenneth Bailey, intitulada As Parábolas de Lucas, em que ele vai analisar várias das parábolas contidas no Evangelho de Lucas, à luz desse melhor entendimento da comunidade em que Jesus viveu. Ele que, para fazer esse processo, para poder compreender melhor a sociedade daquele tempo, se propôs a viver algum tempo na Palestina, sobretudo naquelas regiões mais interiores, que guardam quase que os mesmos costumes de então, ou muitos aspectos ainda similares. Foi para viver alguns anos e acabou por viver lá 40 anos. E então traz toda essa experiência que pôde adquirir naquele contato a esse livro. Ele apresentava as lições de Jesus àquelas comunidades, então lhes perguntava: o que vocês entendem por isso? Como soaria essa lição a uma comunidade, por exemplo, daquele tempo? Então ele ia colhendo esses informes e trouxe muitos aspectos de enriquecimento para o estudo do texto. Então fica a sugestão àqueles que quiserem depois se aprofundar: as parábolas de Lucas, Kenneth Bailey. E uma das parábolas que ele vai comentar é justamente a parábola do filho pródigo, que ele vai dizer, até citando aí alguns outros autores, essa parábola é considerada por muitos dos estudiosos como o Evangelho dentro do Evangelho. Ela é chamada, até em latim, Evangelium in Evangelio, que significa justamente isso. É como se essa parábola, a parábola do filho pródigo, fosse de certa forma o resumo de todo o Evangelho. O resumo daquilo que é o objetivo do Evangelho: aprofundar ou estreitar a nossa relação com Deus, edificando em nosso íntimo aquele que é o estado que todos ansiamos e um dia veremos de conquistar, o estado do reino dos céus, o estado de paz interior, de profunda comunhão com o Senhor da vida, de tudo que há. Então é como se as lições fundamentais do Evangelho ali estivessem consolidadas. É como se a história da nossa relação com o Criador ali estivesse representada.
na figura daqueles dois filhos, que representarão ali os dois arquétipos principais de relação com o pai e de amadurecimento dessa relação ao longo do processo evolutivo. Então, Evangelium in Evangelium, para a gente perceber a importância dessa parábola, como os estudiosos ao longo dos séculos a têm valorizado, e como um estudo mais aprofundado dela vai ser extremamente útil para repensarmos a nossa relação com Deus, e se já estamos de fato alcançando aquilo que é o objetivo de todos nós, ao buscarmos o Evangelho do Cristo, ou pelo menos aquilo que deveria ser o objetivo central de todos nós, ao buscarmos o Evangelho do Cristo. Mas para entendermos melhor o porquê dessa parábola, o porquê Jesus a conta, é preciso entender também o contexto em que ele a conta. Esse é um tipo de estudo muito importante também, para o qual muitas vezes no estudo do Evangelho não estamos atentos. Estudamos só a parábola, mas não olhamos um pouquinho antes ou um pouquinho depois para ver quando Jesus a conta, porque em geral isso é muito importante, porque em geral a parábola que Jesus conta é uma resposta a algum questionamento, a algum acontecimento, como por exemplo na parábola do bom samaritano. Era a parábola a resposta que Jesus dava àquele, por exemplo, aos doutores que ali estavam e que questionavam como herdar a vida eterna. Jesus não dava, em geral, respostas prontas. Jesus dava respostas parabólicas, simbólicas, porque é o educador por excelência que convida o educando a pensar, a voltar-se para si mesmo diante daquela história que foi contada e analisar: será que eu não sou um dos personagens dessa história? Será que eu não me enquadro nessa história? É o educando que não dá a resposta pronta, mas que convida, ou melhor, é o educador que não dá a resposta pronta, mas que convida o educando a caminhar com seu esforço, a meditar, a refletir, porque é desse processo que nasce a verdadeira sabedoria, o verdadeiro autoconhecimento, mais ou menos como fazia também Sócrates, que ao invés de responder com respostas, respondia com perguntas. E o seu método ficou conhecido como, em grego, maiêutica, que significa dar à luz, ou o parto do conhecimento. Jesus, sendo ainda maior do que Sócrates, também convidava os seus discípulos, os seus aprendizes, a passarem por esse processo de dar à luz ao conhecimento, à sabedoria, ao conhecimento de si mesmos. Então é muito importante estudarmos o contexto em que as parábolas foram contadas. No próprio caso da parábola do bom samaritano, ainda uma vez, Jesus não respondia somente àqueles doutores da lei que o perguntavam sobre qual a maneira de herdar a vida eterna. Jesus respondia também aos próprios discípulos, especialmente a João e a Tiago, que um pouco tempo antes de chegarem a Jerusalém, na jornada passando pela Samaria, haviam, por conta do fato de os samaritanos não os terem acolhido, haviam pedido a Jesus que caísse fogo do céu e queimasse todos os samaritanos, os discípulos de Jesus. Jesus, na hora, dá simplesmente uma resposta assim, aquele tipo de resposta: espera que a resposta maior virá um pouquinho mais adiante. E então ele conta a parábola do bom samaritano. Imagina a cara de Tiago e de João quando ouviram a parábola, sendo que algum tempo antes eles queriam queimar todos os samaritanos. Então Jesus esperava, como bom educador que era, o momento adequado, e então ele lançava uma fala, um gesto, que falava ao mesmo tempo com todo mundo que estava ao seu redor, com os discípulos, com os fariseus, doutores da lei, publicanos e pecadores. Ele estava ensinando a todos. E não é diferente neste caso, na parábola do filho pródigo. O capítulo 15 de Lucas inicia-se com a seguinte descrição: e muitos publicanos e pecadores vinham até ele, e ele os acolhia, comia com eles e tudo mais. E os fariseus então o criticavam: por que acolhes, comes com publicanos e pecadores? Esse é o contexto.
Jesus sendo questionado na sua prática, na sua ação. Os religiosos mais ortodoxos de então, questionando Jesus quanto ao fato dele menosprezar, por exemplo, as leis de pureza ritual, que diziam que um mestre não poderia, por exemplo, aproximar-se de um publicano e um pecador, quanto mais comer com eles, sendo que naquele contexto, partilhar de uma refeição à mesma mesa representava um ato de comunhão, de intimidade. Alguém puro, portanto, não poderia se juntar-se aos impuros, porque se tornaria impuro. Questionavam ao Cristo. E então Jesus não responde diretamente. Jesus responde com 3 parábolas, para a gente ver a dimensão da importância desse acontecimento, ou deste questionamento. Por isso estamos aqui tratando de um aspecto central do Evangelho. Jesus, entendendo a importância daquilo, não responde com uma parábola, como no caso do bom samaritano, ele responde com 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola das dracmas perdidas, ou da dracma perdida, e a parábola do filho pródigo. 3 parábolas que estarão muito relacionadas entre si, essencialmente vão tratar do mesmo tema, mas a do filho pródigo é a que mais expande, mais aprofunda o tema. E de certo modo vão ser estas parábolas a resposta aos fariseus, como também orientação aos publicanos e pecadores, a todos que ali estavam. Vai ela tratar da nossa relação com Deus e com o nosso irmão, seja ele quem for. Então, esse é o contexto em que Jesus conta. Ele está falando, de certo modo, sobre o que é realmente exercitar a religiosidade, o que é realmente atender à vontade divina, o que é realmente adorar a Deus, porque é isso que ele estava sendo questionado. Como é que você, alguém que se propõe a adorar a Deus, a cumprir as suas leis, está, de certo modo, descumprindo algumas das regras propostas não por Deus, propostas pelos homens? É isso que ele vai questionar, como em geral ele fez muitas das vezes nas suas parábolas. A própria parábola do bom samaritano é também um questionamento nesse sentido. Às vezes a gente pensa que ela fala só do egoísmo, da indiferença, mas o cerne dela também é o questionamento sobre o que é realmente exercitar a religiosidade. Por quê? O que haviam feito, o que haviam acabado de fazer o sacerdote e o levita, que saíam de Jerusalém e então encontraram no caminho com aquele homem caído? Haviam acabado de, no templo, exercerem as suas funções religiosas. Existia um processo de alternância, de rodízio. Os sacerdotes em geral não moravam em Jerusalém, moravam em suas cidades e eram delegados para um certo período do ano virem a Jerusalém, exercitarem os seus ofícios religiosos e então voltavam à sua cidade. Então, muito provavelmente é o que se processava ali. Os sacerdotes, como levita, voltavam dos seus ofícios religiosos. E lá, nos seus ofícios religiosos cotidianos, qual era um dos atos principais que realizavam? Existia algo chamado libação. Libação era uma espécie de oferta, oferenda. Derramavam, por exemplo, no altar, no templo, em oferta ao Criador, ao Eterno, azeite e vinho. Alguma relação com o que fará depois o bom samaritano? Só que ao invés de fazer no templo, o bom samaritano faz nas feridas do seu irmão. Jesus então está de maneira muito sutil questionando: o que vale mais? Derramar o azeite, o vinho lá no templo e ser indiferente para com seu irmão? Ou, sendo considerado herético, derramar o vinho e o azeite da compreensão e do acolhimento nas feridas do seu irmão? O que é a verdadeira religiosidade? Frequentar o templo, participar dos rituais, dos aspectos exteriores do culto ou da adoração? Ou, mais do que isso, para além disso,
transformar essa adoração em ato cotidiano de misericórdia e compaixão. Quem de fato havia adorado a Deus? Esse é o questionamento da parábola do bom samaritano. Mas isso só se entende quando se entende o contexto daquela sociedade, quando se entende o que o sacerdote e o levita faziam, porque eles se afastaram do homem caído, porque existia uma lei de pureza ritual que diziam: não podiam tocar em alguém sangrando, perderiam a pureza ritual, não poderiam se aproximar ou tocar em um gentio, perderiam a pureza ritual. Era preciso passar 4 côvados de distância para não se contaminar. Acreditavam ser isso aspectos de adoração. Por isso eles se afastam, diz o texto, passam de largo. Não passam nem perto, passam de largo, porque acreditavam que isso era adoração a Deus. E Jesus então questiona: e o herético? Tomado por herético, gentio, samaritano, nem gentio, samaritano, que não sabendo se ele era gentio ou não sabendo quem ele era, não se importando com o sangue de suas feridas, vai e lhe estende a mão. O que é adoração? Só se entende isso quando se conhece essas regras e esse contexto, e não é diferente aqui. A gente vai buscar, com o auxílio das orientações que Kenneth Bailey nos traz, ampliar a reflexão em torno dessa parábola. Mas permitam-me, para que a gente possa melhor entender, desdobrar a parábola, permitam-me lê-la. É uma parábola um pouco mais extensa em relação às demais do Evangelho, mas creio que vale a pena. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles, o que lembra menos experiência, disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas, algumas traduções, alfarrobas, que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, em algumas outras traduções, e caindo em si, disse: quantos jornaleiros, ou quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, ou dos teus servos. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o o seu pai. Se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, ou seja, sequer o respondeu: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e alparcas ou sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento,
e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Essa é a história. Como vemos, temos dois tipos ou arquétipos de filhos. O que já nos leva ou nos dá uma pista, quando consideramos o contexto, que cada um dos filhos representará cada um daqueles envolvidos no contexto: fariseus, publicanos e pecadores. Jesus implicitamente está falando dessas duas posturas. Mas antes de adentrarmos nas consequências, digamos, espirituais ou morais da parábola, entendamos um pouco melhor o impacto que ela causou nesses ouvintes, naquele tempo. Porque esse impacto vai nos dar uma medida melhor da figura desse pai e da sua postura, da sua atitude, como também da postura dos filhos. Kenneth Bailey apresentava essa passagem às pessoas com as quais conviveu no interior da Palestina, como disse mais uma vez, em que os costumes se assemelhavam em muito aos costumes daquele próprio tempo. Eram comunidades quase que como aquelas, comunidades em geral pequenas. Imaginemos só, ao tempo de Jesus, cada cidadezinha não possuía mais do que 50 casinhas, quando muito. Uma comunidade que se conhecia toda ela. Uma comunidade que via-se como uma família, de um modo geral. Mais do que isso, naquele tempo, uma sociedade absolutamente patriarcal, em que a figura paterna tinha uma importância, uma proeminência, digamos assim, exacerbada, central. E a postura dos filhos em relação ao pai era uma postura tal que difere talvez muito do que hoje nós estamos acostumados a ter, sobretudo no Ocidente. Ainda no Oriente, em muitos locais, é uma relação bem distinta. Uma relação muitas vezes de muito respeito, me recordo até de um caso, certa vez, um caso de um indiano, um homem bastante rico, de muitas posses e tudo mais, um grande empresário, que a fim de fechar um negócio com uma outra empresa, um grande negócio, pega um helicóptero e vai à aldeiazinha onde seu pai morava, pedir-lhe a bênção, para que pudesse passar adiante naquela atitude de sua vida. Então, uma relação, claro, àquele tempo muitas vezes, nas famílias e nas imperfeições que possuímos, forçada, impositiva, mas também que realçava um certo aspecto de profundo respeito. Mas enfim, ele apresentava essa história àquelas comunidades, e qual era a reação delas, senão uma reação de tamanha surpresa e espanto. O que se processa nessa história era algo inconcebível para aquele tempo. A começar pelo fato de um filho pedir a herança que lhe compete enquanto seu pai ainda estivesse vivo. Era algo absolutamente impensável. Era a ofensa máxima que se poderia fazer. Era como se dizer implicitamente que esperava ou desejava que seu pai viesse a morrer. Era algo impensável. Portanto, quando ele conta essa história àquelas comunidades, eles logo arregalam os olhos. Mas como assim um filho ter tamanha ingratidão para com o pai? Exercer para com o pai tamanha ofensa, aquele que tudo lhe deu. E já vamos extrapolando as reflexões, pensando nessa relação criador-criatura. O pai aqui é representar Deus, e o filho, esse filho mais novo, um tipo de postura para com Deus. É como se quiséssemos excluir o pai da nossa vida, como se ele estivesse para nós morto, ou se assim desejássemos.
Mais do que isso, uma ofensa ainda mais grave. Ainda que ousasse pedir e ainda que o pai aceitasse dispor ou dividir a herança entre os seus filhos, tinha ele o direito de dispor desses bens enquanto estivesse vivo. Portanto, era algo ainda mais impensável que, em recebendo a herança, o filho dispusesse dela inteiramente como bem entendesse, como bem quisesse. Como este filho fará? Irá se afastar do pai e gastar os recursos que dele recebeu de maneira egoística, sem pensar no pai. Essa segunda ofensa ainda mais grave, porque seria de fato considerado para ele morto. Então ele perguntava às comunidades o que se esperava desse pai. Naquele tempo, o que um pai faria diante dessa postura do filho? Certamente o repreenderia severamente, o deserdaria e até o expulsaria da família. Lembrando que numa sociedade patriarcal muito centrada na figura paterna, na figura familiar, a sua identidade, o que lhe trazia aceitação na comunidade era justamente o seu pertencimento à família. Você só era reconhecido como indivíduo enquanto pertencente à família. Excluído, portanto, da família, estava automaticamente excluído daquela comunidade, daquela sociedade. Passava a ser um pária, vamos dizer assim. Tanto era assim que os indivíduos eram chamados José, filho de Tananã, Pedro, filho de Tananã. A ressaltar essa continuidade. Era a sua carteira de identidade, que à época não existia. Então era essa a postura esperada daquele pai. Repreensão severa, deserdá-lo e expulsá-lo de casa e, por conseguinte, da comunidade. Porque uma vez expulso de sua família, a reação da comunidade para com ele seria também essa, de desprezo, menosprezo. Por isso diz a parábola, em poucos dias ele dá um jeito de ir embora da cidade, porque sabia que ali não tinha mais espaço para viver. E, no entanto, Jesus surpreende pela primeira vez e de maneira profunda os seus interlocutores, falando de um pai e de um amor muito diferentes do que até então e até hoje o mundo conhece. Um pai que mesmo, claro, pensando nesse pai como criador, jamais se ofende, mas que mesmo diante da mais profunda da ingratidão, das ingratidões dos seus filhos, que muitas vezes querem de fato apagá-lo de suas existências, buscando viver apenas para si, distantes dele, do seu amor, das suas leis, de tudo que para nós criou, ainda assim esse pai dá-lhe os recursos, dá-lhe as oportunidades, permite vivenciar as experiências. Ainda assim o seu amor sequer sofre um arranhão por este filho. Jesus apresentava um amor que espanta, um amor de uma incondicionalidade que até então e para sempre o mundo jamais conhecerá senão nessa figura paterna, nessa figura do Criador. Então a gente vê que era uma relação conturbada, uma relação ainda não profunda entre esse filho mais novo, ainda mais inexperiente, e o seu pai. E o pai já surpreende com a sua atitude. Pois bem, o filho vai então, excluído que estava, ou excluindo-se, é ele que adota essa postura, exclui-se daquela comunidade, afasta-se, isola-se, vai buscar viver aquilo que os seus desejos o intentavam buscar. E eis que então surge no mecanismo natural da vida e das leis o processo de despertamento. Desiludido, desencantado, após gastar todos os recursos, chega à condição de apacentar porcos, o que seria numa comunidade judaica naquele tempo também algo impensado. Algo impensado.
Sequer criavam porcos. Quanto mais cuidar deles, quanto mais a condição é que ele chega a buscar comer a comida dos porcos. É uma maneira simbólica de dizer a alguém que chegou ao extremo do fundo do poço. A simbolizar esse filho que, voltando as costas ao Criador, a abundância que ele nos promete, a riqueza da criação, voltando as costas às orientações desse Pai amoroso e sábio, chega aos limites, aos extremos de experiências dolorosas, de abatimento, de desilusão, ao fundo do poço. Mas eis então que as experiências difíceis da vida o levam a cair sobre si mesmo. Aliás, essa é a finalidade da dor, essa é a finalidade da experiência dolorosa de um modo geral. Fazer com que a criatura desperte da ilusão e, voltando, caindo em si mesma, perceba: o que me trouxe até aqui, senão eu mesmo e as minhas escolhas? Não foi o meu pai que me enviou até aqui. Não foi o meu pai que me colocou nessa condição. Em verdade, estou aqui por aquilo que escolhi viver. E por que não voltar? Se eu sei que lá, mesmo os mais pequeninos trabalhadores têm em abundância o pão. Então a experiência dolorosa que chega como convite de despertamento e faz com que aquele filho retorne. Claro, ainda marcado pela culpa, pelo remorso. Vinha ele a pensar: não quero mais a condição de filho, de servo. É isso que eu vou falar ao meu pai. Vinha ele caminhando, pensando: vou ter que lidar com os remoques, com a zombaria da comunidade. Vou ter que lidar com a ira, com a fúria do meu irmão, do meu pai, porque ele não sabia como seria a reação. Mas eis então que, quando ele está a meio caminho, mais uma vez aquele pai da parábola surpreende aos interlocutores, fazendo mais uma vez algo completamente impensado, a ressaltar ainda mais uma vez a grandiosidade do amor em pauta. Quando o vê a meio caminho, o pai corre em direção a ele, porque queria tornar público, queria mostrar a toda a comunidade que ele o aceitava novamente, e que portanto deveriam eles aceitar também. Corre, algo que para um ancião daquele tempo jamais seria pensado, porque era um símbolo ou representava uma grande humilhação. Um ancião não corria, mas aquele pai, demonstrando um amor de uma grandiosidade que transcende, vai em direção àquele filho correndo, o abraça, o beija, o restitui à condição de filho, não de servo. Quando o filho diz: pai, não sou digno de ti, não sou digno de ser teu filho, dá-me a condição de servo, o pai sequer responde diretamente. Ele diz apenas aos servos: tragam a ele as sandálias, o anel e a roupa, que demonstram que ele está restituído a essa família, que deve ser aceito novamente nessa comunidade, na condição de filho. Um amor pródigo. Na verdade, o pródigo da parábola é o pai. E ele então o acolhe, leva à casa, manda matar um novilho, um bezerro, como a dizer que a comunidade inteira era convocada a participar do retorno desse filho que estava perdido e que voltou à presença do pai. Como a dizer que todos são convidados a se alegrar, a agradecer, a se contentar com o retorno de alguém que se equivocou. Vamos pensando nos desdobramentos filosóficos e espirituais da lição. Pois bem, chega a vez então do filho mais velho. Em geral não se percebe a condição do filho mais velho senão ao final da parábola, quando ele fala e demonstra a sua inconformação com a acolhida do filho mais novo. Mas desde o início da parábola já é possível perceber também, para um interlocutor daquele tempo, que a relação do filho mais velho com o pai não era assim tão profunda como ele queira transparecer ao final. Sempre te atendi,
sempre observei os teus mandamentos. Porque era dever naquele tempo, numa família daquela época, do filho mais velho, em vendo aquela postura do filho mais novo, era seu dever interceder e dizer em voz alta, primeiramente: eu não aceito a minha parte. Se ele está aí perdido, se ele está... eu não aceito a minha parte, meu pai. E no entanto ele permanece em silêncio. E mais do que isso, sendo ele o primogênito, o filho mais velho, tinha ele o dever de interceder junto ao filho mais novo, buscando a conciliação. E mais uma vez ele não faz, mantém um silêncio culposo. Era possível então perceber, e os interlocutores da época percebiam, aquele filho mais velho também, como o filho mais novo, não tinha uma relação com o Criador, com o Pai, tão profunda, tão fiel como ele queria manifestar. Havia também uma brecha na relação. Brecha essa que fica agora exposta com o retorno do filho mais novo. Quando ele, inconformado, diz ao pai: mas eu sempre estive aqui com você, sempre atendi as suas ordens, o que você me orientou, mas você nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Veja só, o pai e o irmão mais novo não estavam no seu projeto de alegria. Ele queria se alegrar com os seus amigos, mas o pai e o irmão mais novo não estavam incluídos. Mais do que isso, ele dá a entender que atendia tudo aquilo não porque amava o pai, não porque entendia que aquilo era o correto a ser feito, mas porque esperava algo em troca, queria alguma espécie de remuneração. E por não tê-la recebido e ver o filho daquela maneira acolhido, se sente destituído, se sente traído pelo pai. Não deseja entrar na casa, na festa. O pai, mais uma vez, como no caso também do filho mais novo, vai em busca do filho mais velho e insta com ele: meu filho, vamos entrar. Há algo também impensado. O filho mais velho ousar questionar o seu pai, ousar não adentrar numa festa dada por seu pai, na qual era seu dever estar junto dele, acolhendo aqueles que chegavam. Também tamanha ingratidão. E esse pai, como disse, o verdadeiro pródigo da parábola, expressando um amor desconhecido, vai em busca deste também, para convidá-lo à festa, ao banquete. Então é uma parábola que, acima de tudo, realça a dimensão que sequer conseguimos medir desse amor. O amor desse pai, a figura desse pai, que foge a todas as concepções e limitações humanas. E destaca as duas posturas, digamos assim, mais gerais, principais, de ingratidão para com esse pai. Desdobrando agora as consequências espirituais, tendo em vista o contexto em que ela é contada, quem representa aqui o primeiro filho, ou o filho mais novo, e quem representa aqui o filho mais velho e o filho mais pródigo, o filho que se recusa a entrar? O filho mais novo é uma representação aqui dos publicanos, dos pecadores. O filho mais velho, a representação dos fariseus. O filho mais novo é aquele que está num processo de afastamento do pai, mas um afastamento mais ostensivo, mais patente, e que portanto está mais sujeito a julgamentos. É aquele que pelas paixões, pelo esbanjamento, se decepciona, cai, pela inexperiência, por isso o filho mais novo, mas em algum momento cai em si, arrepende-se e deseja retornar. Eram os publicanos e pecadores que já estavam dispostos a, buscando Cristo, retornar à casa, à convivência com o Pai.
Era o afastamento mais ostensivo. Mas não nos enganemos, embora a aparente proximidade do filho mais velho com o pai, estava também ele afastado. Mas naquele tipo de afastamento talvez mais grave, porque oculto, porque escondido, porque velado. É a posição do orgulho, da vaidade, da hipocrisia. É a posição daqueles, os fariseus, ditos religiosos, que embora atendendo a aspectos exteriores da adoração, o faziam apenas por obrigação ou para ostentar a virtude, uma virtude que não possuíam, e que vem à tona quando vêm aqueles irmãos publicanos e pecadores buscando retornar à casa. Talvez uma postura até mais perigosa, mais danosa, porque mais difícil de ser reconhecida e portanto tratada do que a daqueles publicanos e pecadores. Por isso Jesus, em Mateus 21:31, dirá: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precederão no reino dos céus. Ao passo que muitas vezes aqueles que, ostentando uma virtude, uma religiosidade de capa e de exterioridade, acreditam-se quites ou atendendo à vontade divina, distantes ou muito distantes ainda estão da verdadeira adoração, aquela que se processa na misericórdia e na compaixão para com seus irmãos. Então temos aqui essas duas posturas, e compete a cada um de nós pensar com a qual eu mais me aproximo. Em geral, nós, os religiosos, muitas vezes acabamos caindo mais na posição do filho mais velho, aquele que julga, aquele que embora acreditando-se quite para com Deus, embora acreditando-se virtuoso, ainda não está aberto ao efetivo acolhimento e amparo dos seus irmãos. Mas às vezes, algum de nós poderemos nos identificar mais com a postura dos publicanos e pecadores, aqueles que muito erramos, muito nos equivocamos na vida. Será que já caímos de fato em nós e já estamos buscando o retorno? Ou ainda estamos ainda naquela posição a qual nós mesmos nos levamos, comendo alfarrobas de porcos? Quando podemos pensar, por que aqui estou, quando me é permitido, cabe somente a mim levantar e retornar. E fica também gravada e registrada a figura desse Pai infinitamente amoroso e misericordioso. Aquele que é de fato solícito, o que busca os seus filhos, respeitando as suas decisões. Porque por muito tempo, muitos de nós ainda pensamos que somos nós quem buscamos a Deus, quando na verdade é Ele quem nos busca. É Ele quem nos busca, mas precisa contar de nossa parte com o mínimo de disposição. A providência divina está sempre aberta a nos acolher e amparar, mas é preciso que ela possa contar com a nossa cooperação. É a figura desse Pai infinitamente misericordioso. Então o filho pródigo mais novo representa um dos extremos da ingratidão, como Emmanuel vai dizer no livro Pão Nosso, capítulo 157, falando dos dois filhos, falando que muitas vezes reparamos só no filho mais novo e esquecemos do filho mais velho, mas ele vai dizer, cada um deles representa um extremo da ingratidão. Um é o esbanjamento, é as paixões, o materialismo, o apego à materialidade, a vivência do transitório, em que Deus para nós está no último lugar, esquecemos dele e das suas leis. Mas eis que, quer queiramos ou não, existem leis, e mais cedo ou mais tarde a experiência da dor vem nos convidar a cairmos em nós mesmos e a pensar, por que estar aqui quando na casa de meu pai nunca falta pão? Que pão? O pão da esperança, o pão da confiança, o pão da fé, que fazem nos passar pelas experiências mais difíceis com serenidade. Como Emmanuel comenta no livro Pão Nosso mais uma vez, agora capítulo 24, falando desse filho mais novo, não se deve pensar essa prodigalidade apenas em termos materiais. Dirá ele, quantos não são os filhos pródigos que desperdiçam bens, tempo, saúde,
saber oportunidades. Por exemplo, aquele de uma grande inteligência, que ao invés de utilizá-la na edificação de si mesmo e dos seus irmãos, a esbanja, a desperdiça, inculcando em outros corações, em outras consciências, o materialismo, o pessimismo, o negativismo. Isso é um filho pródigo. Ou aqueles de nós, repletos de tempo e de oportunidades, que esbanjamos, desperdiçamos isso na preguiça, no tédio, na falta de disciplina, de devotamento, no trabalho e no bem. Ou Emmanuel vai dizer ainda, por exemplo, o artista, que é rico de sensibilidade, mas que desperdiça essa sensibilidade na arte, utilizando, ao invés de incentivar e sublimar, convidar os outros corações a elevar-se, a libertar-se das paixões, utilizam-se da arte para incentivar as paixões, os excessos, os exageros. É um filho pródigo. Então, nesse capítulo, Emmanuel vai dizer: desses corações há em números incalculáveis na terra, que, olhando como aquele filho pródigo para os seus irmãos, os corações simples e humildes, em marcha para Deus, tomados de verdadeira confiança, sentem uma profunda angústia no coração, e distantes da paz íntima exclamam desalentados: quantos jornaleiros de meu Pai têm abundância do pão da tranquilidade, e a fome de paz tortura o meu espírito. São aqueles que não têm sabido aproveitar os infinitos recursos que o Criador nos deu, esbanjando, desperdiçando oportunidades, tempo, saúde, com o que é transitório, e não utilizando o que é transitório para construir o que é duradouro, voltando as costas para esse amor, quando poderiam abrir-se, encaminhar-se de volta a esse amor. Quantos corações não estão nessa posição no mundo? Mas mais cedo ou mais tarde, pela dinâmica da vida, caem em si, despertam e percebem que cabe apenas a eles erguer-se e voltar, e que o mínimo gesto de nossa parte, de voltar à casa paterna, será retribuído com um fluxo, com um ato de imenso acolhimento, misericórdia, bondade e amor do Pai, que convida-nos de volta à experiência. É o que Ele faz, dando àquele filho as sandálias, que representava a condição do filho livre em casa. Ou seja, és livre para agir, és livre para recomeçar. É o que Ele faz, dando o anel ao filho, dizendo: a minha confiança em ti permanece a mesma. É o que Ele faz, dando as roupas ao filho, dizendo: és ainda meu filho. Como a dizer, não importa o buraco que você tenha alcançado, Deus não nos ama pelo que fazemos, mas pelo que somos, seus filhos. Nada do que façamos poderá alterar o seu amor por nós. Então, a todos aqueles que muitos se equivocaram, fica a mensagem: você pode sempre recomeçar. O amor de Deus jamais vai lhe abandonar. Essa é a mensagem que Ele está a todos os publicanos e pecadores de todos os tempos. Basta que queiras, que se abras, que esse amor venha lhe buscar e lhe trazer de volta ao banquete, lhe trazer de volta o pão da fé, da esperança, da alegria. Liberte-se da culpa, deixe o passado para trás e vamos olhar para frente, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. É isso que Deus diz a todos. Não só aos que caíram, que querem voltar, aos publicanos e pecadores, mas também aos outros que veem esses publicanos e pecadores retornar. Olha, ele caiu, ele se equivocou, mas eu o acolho e eu lhe dou novamente uma chance. Quero que vocês todos façam o mesmo. Nós, como humanidade, temos entendido esse pedido? Temos assim acolhido os que caíram?
Fico a pensar se nas nossas comunidades cristãs de hoje estaríamos aptos ou dispostos a acolher um Saulo de Tarso, fanático, perseguidor, torturador. Estaríamos nós aptos a fazer como o pai da parábola, que o abraçou e disse: venha, vamos trabalhar? Estaríamos nós aptos a acolher alguém que publicamente se equivocou no campo, por exemplo, do prazer, como Madalena? Estaríamos aptos a recebê-la em nosso coração, a acolhê-la de volta como irmã? A dar-lhe o abraço afetuoso, o beijo como o pai a dá, ou dá no filho? Essa é a mensagem da parábola. Se o pai deu a ele uma nova chance, por que nós não? A gente fica a pensar, né? Porque tem até uma passagem do Evangelho segundo o Espírito: os bons morrem cedo e os, entre aspas, maus não. Ora, não é isso que está na parábola? Porque os bons já estão conseguindo o que precisam. Agora os maus precisam de mais tempo para conseguir. Então a gente vai se lamentar dele estar aí. Bom que fique muito tempo, que tenha muita oportunidade para reparar o quanto antes. Não é isso a finalidade? Estaremos nós dispostos a acolher um Judas? Estaríamos nós dispostos a acolher um Zaqueu que quisesse recomeçar, corrupto? Veja o recado forte que Jesus está dando aos religiosos de então, aos fariseus. Então, a todo aquele que caiu, a todo aquele que está no fundo do poço, comendo alfarrobas de porcos, lembre-se sempre: é possível voltar. Deus está, como sempre esteve, a te esperar e a te amar. Esse é o recado ao filho mais novo e a todos nós que observamos esses publicanos, entre aspas, e pecadores que desejam retornar. Vamos acolher, vamos compreender, vamos dar uma nova chance. Porque se Deus lhe está dando a chance, esse é o convite que nós possamos também dar, a fim de que não sejamos nós como os filhos mais velhos, que, embora conservando uma religiosidade aparente, não a conservamos em verdade em nossa mente e em nosso coração. De que nos adianta o cumprimento de rituais, de práticas, a frequência a um templo, o conhecimento de todas as leis, mandamentos, se isso não se converta em misericórdia e compaixão? Se esperamos ainda, ou se fazemos isso aguardando retribuição, e não pelo simples prazer de servir e de amar e de colaborar com o nosso Pai. Porque a proposta do Criador ali naquela parábola não é de que sejamos servos, mas sim filhos. Filhos. Quando o filho diz: eu não sou digno de ser seu filho, eu quero ser só servo, ele diz: traz as roupas dele, traz o anel dele, traz a sandália, porque a proposta é que você seja filho. E Emmanuel vai comentar isso, Caminho, Verdade e Vida, 125, mensagem intitulada Filhos e Servos. Ele vai comentar o versículo de João 8,35, em que Jesus diz assim: os servos não permanecem para sempre na casa, mas os filhos permanecem para sempre. Então qual que é a diferença entre servo e filho? Porque o filho mais velho, ele ainda não se via como filho. Ele fazia aquilo por obrigação. Ele não fazia aquilo por amor. Por isso ele acha ruim. Como não recebi retribuição nenhuma, a retribuição está justamente no ato de fazê-lo, de atender ao Pai, de colaborar com Ele. Achava ele que atendia a todos os ordenamentos do Pai, mas não via a tremenda ingratidão dele. O orgulho o cegava. Emmanuel vai dizer então: o que é o servo? O servo é aquele que ainda tem interesses próprios. O filho é aquele que tem interesses em comum com o Pai. Então ele diz assim: o servo, atendendo a Deus e a si mesmo, espera a remuneração, e por isso está sujeito
a desilusões, decepções, dores, angústias, aflições. Por quê? Se não vier do jeito que ele espera, ele não está contente, porque ele não está buscando a vontade divina. Ele ainda tende a Deus, querendo que Deus o atenda. Essa é a servidão, é a religiosidade ainda de capa. Mas o filho não. O filho permanece sempre na casa, isto é, permanece sempre em paz, superior às provas e situações mais duras, porque reconhece que acima de tudo pertence ao Pai. Então, se eu estou atendendo às orientações divinas, o que quer que aconteça é o melhor. E eu sou grato por isso. Porque a minha recompensa não está no que eu vou ganhar com o que eu estou fazendo, está justamente em fazer o que eu estou fazendo. É sentir o amor de Deus em mim, é sentir-me partícipe da sua obra, é sentir-me colaborador dele, é sentir esse amor. Essa é a diferença entre filho e céu. E a proposta na parábola é que sejamos nós filhos, descubramos a alegria no servir a Deus, e não no que possa advir disso. É entender finalmente que não é Ele quem deva nos servir ou nos atender, mas nós atender a Ele, porque atendendo a Ele e as suas leis encontraremos para nós sempre o melhor. Como disse Jesus, quem busca o reino e a sua justiça, tudo mais lhe será acrescentado. Então, quando eu busco realmente atendê-lo por amor, e com isso partilhar da alegria de ver, por exemplo, um irmão meu voltando, tudo se torna fonte de alegria. O serviço por si, mesmo que mais áspero e difícil, é fonte de alegria, porque estamos de fato junto com o Senhor. Então essa é a mensagem. Como em relação ao filho mais novo, dirá depois Jesus, também no Evangelho de Lucas, se não me engano, há mais alegria no céu por um pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisem de arrependimento. Então que possamos nós também, deixando a condição talvez de filhos mais velhos, iludidos pelo orgulho, pela vaidade, buscar essa verdadeira caridade e compaixão, acolhendo sempre a todo irmão, buscar realmente viver esse amor desse Pai que vai em busca, que é solícito para com um e para com o outro, porque a proposta é que os dois irmãos venham um dia fazer parte da mesma festa, do mesmo banquete. Não importam as condições, o destino de ambos é o mesmo. Mas ficamos a pensar, o filho que não estava iludido pelo orgulho, que muito se equivocou, mas que se arrependeu, já havia adentrado no banquete. Não sabemos, e a parábola termina sem nos dizer, se o filho mais velho adentrou o banquete, para a gente perceber o quanto o orgulho é uma chaga mais grave muitas vezes do que todos esses excessos que vemos muitos de nossos irmãos cometer. Nos recordando também da parábola em Lucas 18 do fariseu e do publicano, quando o fariseu adentra o templo e diz: glória te dou, Senhor, porque não sou como estes outros homens, adúlteros, ladrões, injustos, jejuo 2 vezes e dou o dízimo de tudo que tenho. Enquanto o pecador, adentrando o templo, sequer ousava erguer os olhos ao céu e simplesmente tinha capacidade de dizer: perdoa-me, Senhor, que sou pecador. E Jesus encerra a parábola dizendo: este último voltou para casa justificado, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então pensemos melhor a nossa relação com esses nossos irmãos. Pensemos melhor qual dos filhos melhor nos representa, e a partir do que a parábola nos demonstra, a partir desse amor que o Pai expressa, que possamos aprender com Ele a amar assim também, porque essa é a grande mensagem da parábola. Um Criador, um Pai de amor que busca todos os seus filhos, mas que espera de cada um deles a disposição de adentrar
de se esforçar também para alcançar este reino de amor. Meditemos nisso, nessa parábola, que, como disse Kenneth e os outros estudiosos, resume para nós o Evangelho. E meditemos, cada um de nós, se na condição de filhos mais novos já estamos no caminho de volta, ou na condição de filhos mais velhos já despertamos para a necessidade de acolher, de olhar com compaixão e de exercer a nossa religião, a nossa fé, não somente nos aspectos exteriores, mas sim no templo efetivo do coração, que acolhe, que ama, que ampara, como esse Pai de amor. Que Jesus, portanto, nos abençoe a todos e nos ajude, enfim, a adentrar esse banquete que espera por todos nós. Muita paz.